Coitadinho do present perfect. A fama desse tempo verbal não é das melhores. Poor little guy. Mas sabe que ele nem é tão difícil assim? Ele só é diferente. Hoje eu vou falar sobre a principal diferença entre ele e o simple past, o passado simples. Fica comigo. Hello, seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou falar sobre uma das dúvidas mais comuns dos brasileiros, a diferença entre o uso do present perfect e do simple past. Dá só uma olhadinha nessas duas frases aqui. Simple past. I lived in Lorena for 25 years. Eu morei em Lorena por 25 anos. I lived in Lorena for 25 years. I have lived in São Paulo since 2005. Eu moro em São Paulo desde 2005. I have lived in São Paulo since 2005. Na primeira frase, I lived in Lorena for 25 years, eu falo que eu morei, mas eu não moro mais. Essa atividade já acabou, então eu usei o simple past, passado simples. Já na segunda frase, I have lived in São Paulo since 2005, eu falo sobre algo que começou no passado, mas continua acontecendo no presente. Eu ainda moro em São Paulo, então eu usei o present perfect. Uma outra dica ótima e que vai te ajudar bastante é: sempre preste atenção na expressão de tempo da frase. Se for uma expressão de tempo específico no passado, que já acabou, já passou, use o simple past, ok? Por exemplo, I had 5 meetings last week. Eu tive 5 reuniões na semana passada. I had 5 meetings last week. A semana passada já acabou, então eu usei o simple past. Agora vamos falar dessa semana que acabou de começar e ainda não terminou. I've had many meetings this week. Eu tive muitas reuniões essa semana. I've had many meetings this week. E possivelmente terei mais, porque a semana ainda não acabou. Percebeu a diferença? So clear. Outro exemplo. Outro exemplo para ficar bem claro. I went to New York last month. Eu fui para Nova York mês passado. I went to New York last month. Nesse exemplo, eu mencionei exatamente quando eu fui, né? Last month, mês passado. Agora, se eu for falar quantas vezes eu já fui, mas não mencionar exatamente quando, eu vou usar o present perfect. I've been to New York 5 times. Eu já estive em Nova York 5 vezes. I've been to New York 5 times. Eu sou rica! Eu fui 5 vezes, mas eu não especifiquei exatamente quando eu fui. Mais um exemplo. I was robbed last week. Eu fui assaltada semana passada. I was robbed last week. Eu mencionei quando isso aconteceu. Semana passada. Last week. I've been robbed once. Eu fui assaltada uma vez. I've been robbed once. Nesse exemplo, eu não mencionei quando exatamente isso aconteceu. Viu só a diferença? Uma outra diferença é quando a gente vai perguntar sobre experiências de vida para alguém. Você já fez tal coisa? Já esteve em tal lugar? Já comeu tal tipo de comida? Assistiu tal filme? Para esse tipo de pergunta, a gente usa o present perfect. Have you ever been to the USA? Você já esteve nos Estados Unidos? Have you ever been to the USA? Have you watched A Star is Born? Você assistiu Nasce uma Estrela? Have you watched A Star is Born? Thank you so much! Agora, se eu quiser saber se a pessoa fez algo em um tempo específico, aí a gente usa o simple past. Did you go to the USA last year? Você foi para os Estados Unidos ano passado? Did you go to the USA last year? Did you watch that new movie last weekend? Você assistiu aquele filme novo no final de semana passado? Did you watch that new movie last weekend? E para fechar, mais uma dica importante. Às vezes, a gente não especifica a expressão de tempo na pergunta, mas durante a conversa, alguém acaba especificando. Então, a conversa pode começar com present perfect e depois passar para o simple past.
caso alguém mencione quando algo aconteceu. Presta atenção nesse diálogo. Have you ever been to Fernando de Noronha? Você já esteve em Fernando de Noronha? Yes, I have. I went there 5 years ago. Yes, I have. I went there 5 years ago. Did you like it? Você gostou? Did you like it? Nessa pergunta, por exemplo, eu não mencionei uma expressão de tempo, mas fica claro durante o diálogo que a gente está falando da viagem que aconteceu há 5 anos. Got it? Estude bastante esses exemplos e compare os usos com atenção, ok? E bora colocar em prática no seu dia a dia. Escreva um exemplo nos comentários com a hashtag HelloTeacher e usando um desses 2 tempos verbais, ok? Gostou desse vídeo? Então dá aquele like e compartilhe com quem também quer aprender inglês. See you!